noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, que hoje, TV Com Debate especial, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Com o ex-prefeito da cidade de Guarulhos, Sebastião Almeida. Boa noite, Almeida. Boa noite, Guto. É um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado pela sua presença. Completando o nosso time de convidados, uma amiga do programa e minha também, psicóloga, dançarina, polivalente, atuante em várias causas nobres da raça humana, uma pessoa que é linha de frente em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, psicóloga Cláudia Alonso. Boa noite, Cláudia. Boa tudo bem? noite, Guto. Obrigada. Desculpe me derreter na apresentação, mas é verdade. Obrigada. Você, Cláudia, foi candidata na última eleição a vereadora, Almeida foi prefeito, não que não possa ser presidente um dia, lógico, foi prefeito da cidade de Guarulhos, uma importante cidade ali da Grande São Paulo. Hoje nós vamos discutir, telespectador, um pouco da política, trazendo a experiência do Almeida, que foi gestor em Guarulhos, uma cidade importantíssima ali da Grande São Paulo, cidade que tem o aeroporto internacional de Guarulhos. A gente vai discutir um pouco desenvolvimento urbano, políticas públicas, políticas sociais e também a reforma política, a reforma da como atuar na política. Almeida, nós vivemos aí há 2 anos um verdadeiro terremoto. Houve o impeachment da presidente Dilma, ela foi afastada, entrou o vice-presidente Michel Temer e o Brasil vem passando por uma transformação política, econômica, acredito que de princípios, tanto na política também, quanto na vida real. A gente está acompanhando aí esquemas e escândalos de corrupção. Eu queria que você, que praticamente ajudou, ou foi fundador do PT, inclusive, lá atrás, e que agora não faz mais parte do PT, está no PDT agora. Isso. Como é que você faz a análise da situação política do Brasil atual? Olha, primeiro acho que é importante a gente entender que é fundamental defender a política e a participação das pessoas na política. Porque hoje, com toda essa onda de denúncias e de crimes cometidos aí no meio da política, tende-se muitas pessoas a se afastar da política. E está errado. Porque se você não defende a política como instrumento de transformação, você defende o quê? A revolução armada? A desobediência civil? Então, não. A política é um instrumento de transformação que precisa ser usado. Tem erros, tem coisas erradas, vamos acertar as coisas que estão erradas e fazer a política funcionar da forma correta. Na minha avaliação, acho que boa parte do que está acontecendo hoje foi exatamente por isso. Foi pela negligência dos políticos e até mesmo acomodação dos políticos que não quiseram fazer as mudanças que a política precisava. E eu vou ser bastante claro aqui com você, Guto. O custo de uma campanha política no Brasil, seja para vereador, para deputado estadual, presidente da República, ele não combina com a realidade do nosso povo. As campanhas estão muito caras. Uma pessoa é candidato, ele tem uma liderança, aí chega um outro e oferece um valor maior para que aquela liderança vai apoiá-lo. Então, quer dizer, nós estamos, eu diria, desvirtuando aquilo que é o verdadeiro papel da política. E acho que boa parte dos problemas que nós estamos vivendo hoje foi exatamente por isso. Porque os políticos, entre ter a responsabilidade política de fazer leis, de mudar e de votar aquilo que precisava votar, e às vezes votar significa você se indispor até com a sociedade. E muitos falaram o seguinte: bom, ao invés da gente votar isso aqui, vamos mandar para o Ministério Público, vamos mandar para o Judiciário. Então, por que o Judiciário hoje está muito forte no Brasil? Porque boa parte daquilo que era papel dos políticos fazerem, eles não fizeram. O Judiciário está legislando. Lógico, o Judiciário hoje não disputa eleição, não pede voto, mas governa. Então, está errado isso daí. O papel da política é legislar, o papel dos deputados é legislar e fazer as mudanças que precisa ter. Eu acho que hoje nós estamos, assim, numa linguagem muito comum, tomando do próprio veneno, porque não tivemos a coragem de mudar as coisas na hora certa. Tal político, tal partido já faz isso. Ao invés do outro partido dizer, bom, mas isso está errado. Não,
foi fazendo também as mesmas coisas do outro e hoje nós estamos aí todo mundo no mesmo patamar. O que é ruim para a democracia? É ruim. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é muito ruim para essa juventude que está chegando e que poderá ter caminhos aí que a gente não consegue nem imaginar o que pode acontecer, porque imagine um jovem que hoje com 12, 13, 14 anos, que só vê coisa ruim na televisão e da política. E muita coisa boa também que a política produz, infelizmente os meios de comunicação preferem não mostrar porque querem viver também mostrando uma série de escândalos hoje na sociedade. Cai para segundo plano. Exato. Cláudio Alonso, em meio a todo esse caldeirão que fervilha, você ano passado foi candidata a vereadora. O que te fez ser candidata a vereadora? Acreditar em tudo isso que o Almeida falou, no sentido de que uma série de pessoas com as quais eu trabalho, seja enquanto servidora pública, seja enquanto alguém que ajuda na gestão da ONG do Projeto Tantã, e na minha história, da minha família, enquanto educadores da cidade também, pessoas que diziam para mim, Cláudia, eu falava, não, política, não quero. E aí, numa conversa, não, você não tem que não querer. Você é uma pessoa que nos representa, você fala, você denuncia, mas não por denunciar, por baderna, mas porque exatamente você vê, separar o joio do trigo é muito importante. Hoje em dia, isso um pouco do que o Almeida falou, o que exemplo que a gente tem para as nossas crianças, como é que cresce um jovem com tudo aquilo que ele vê na televisão, que é uma exploração daquilo que dá Ibope, ou seja, as catástrofes, a morte, a violência, o não respeitar, os acordos, né? O por que preço que você se vende. O que você tem hoje? Uma sociedade doente do afeto? A maioria dos jovens que a gente atende hoje no Tantã, e eu não estou falando de pessoas com deficiência, eu estou falando dos jovens ditos, entre aspas, normais, eles estão assolados por síndrome do pânico, distúrbio bipolar, eles têm tentativas, pelo menos até agora, dos que a gente tem conhecimento, que não são felizes, de suicídio, eles se autoflagelam, eles se cortam, eles vêm a usar drogas e das lícitas, como o alcoolismo, são violentos entre si, entram nesses jogos onde o grande desafio é até onde vai o seu limiar para com a vida. Por quê? Porque existe um vácuo muito grande. E aí isso é falta de você entender que você é um cidadão que pertence a uma comunidade, a uma cidade, e que você é, sim, um fazedor de políticas públicas, que você é um cara que tem que opinar naquela cidade, que tem um governante que foi eleito por aquele povo. Não interessa se você acredita ou não, se você é daquele partido ou não, azul, amarelo, vermelho, verde. O que interessa é de que forma que nós vamos fazer para que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país caminhem com maior qualidade de vida e pelo bem, você entende? Sem demagogia. Então, acho que tudo isso me levou a entrar nesse caldeirão que, de fato, é pesado. Qual foi a tua impressão? Você quase entrou, né? Você teve quantos votos? Eu tive 1.713 e gastei R$ 2.500. Fico muito feliz com isso. Quer dizer, isso demonstra que as pessoas que votaram em você votaram conscientemente. Legítimas. Né? Legítimas. Você não teve que ter nenhuma despesa faraônica para fazer uma campanha rica, né? É que assim, a gente não consegue se fazer em 1000. Então, e é fantástico essa coisa de você estar na rua. Eu já sou uma andadora, mas você estar ali. A gente tinha uma equipe muito pequenininha, nem de 5 pessoas, né? Com o Di Renzo coordenando e coordenando a gente junto, trocando ideias. O meu escritório era a minha casa e a gente tinha o nosso carrotê, que era meu carro. Era o exército de Branca Leone, né, Renato? Muito legal, uma experiência muito boa. E quando você conversava com as pessoas, que a gente às vezes ia e leva o papelzinho e fala, sou eu, as pessoas faziam, é você? É muito louco, porque elas perderam esse costume, né, Almeida, de conversar com quem vai te representar. Porque as campanhas estão muito profissionalizadas. Então, até o eleitor chegar no candidato de fato, tem um monte de gente no caminho. Entendeu? Várias barreiras. É esse contato com as pessoas, com os eleitores, que dá esse combustível para vocês acreditarem que realmente é o caminho, continuar na política, fazendo política, a boa política, e isso também servir de exemplo para os jovens, para quem está com essa dúvida.
puxa, será que vale a pena a gente ir votar hoje? Nós ouvimos muitas pessoas, eu não vou votar, eu pago uma multa, não me interessa. Mas a gente esquece, essas pessoas esquecem que o não votar, no final, ela vai acabar sendo atingida, prejudicada, beneficiada, queira ela ou não. Porque o processo é assim. Né? Você está correto. Acho que o que as pessoas precisam entender é o seguinte. Quando eu digo eu não vou votar, bom, eu também estou fazendo uma ação política. Eu estou dizendo, mantenha tudo do jeito que está aí. E aí? Quer dizer, se está ruim, você vai manter do jeito que está aí? Então não pode ser. Então, a melhor maneira das pessoas poderem contribuir com a política eu vou votar para vereador? Opa, mas peraí, quem é o vereador que eu vou votar? Qual é a história dele? Que atuação que ele tem? Que trabalho que ele tem? Ele é vereador, é candidato agora só na época da eleição? Ou mesmo antes de ter mandato ele já atua, já trabalha? Porque fazer alguma coisa depois que é vereador é fácil. Porque aí você tem carro, você tem gasolina, você tem assessoria, você tem tudo quanto é coisa. O duro é fazer, como a Cláudia faz, sem essas coisas, né? Quer dizer, esse é de fato o verdadeiro mandato que as pessoas precisam defender. Eu acho assim, esse é o teu, você enquanto ser político, entendeu? Porque a vida é política, a vida você faz política. Eu estava brincando todo, né? outro dia, eu falo isso o tempo inteiro, porque assim, o tempo todo, todos os dias alguém me solicita alguma coisa. E são coisas que, puxa vida, era para ser tão natural que essas coisas fossem solicitadas a quem de compete, mas quem de compete nunca é acessível, seja do executivo, seja do legislativo. Sempre você tem, vamos chamar, etapas ou pessoas. E aí a pessoa, o cidadão, vamos chamar de comum, né, o cidadão, parece que ele é relegado a um segundo, terceiro plano. Você não é nada. Então, quando você liga para algum lugar, quem é você? Eu sou a Cláudia. Da onde? De quê? Quem mandou? Opa, peraí. Eu sou a Cláudia. Oi, muito prazer. Então, acho que isso é muito importante. Resgatar o humano, resgatar esse relacional é fundamental para que a gente possa renovar no sentido de o que é democracia, o que eu estou fazendo aqui, por que é importante votar, o que são políticas públicas, quais são as competências de um legislador e de alguém que está no executivo, porque está tudo misturado. Então fica uma coisa de favor, quem vai me beneficiar mais? Eu ouvi muito isso, viu, Guto, durante a campanha. Isso me deixou assustada, mas muito mais triste, porque eu sou um pouco, assim, vamos dizer, eu não sei se é poético ou o que é. As pessoas dizem, você é muito poética, muito romântica, muito... Eu ia nos locais e tudo aquilo que tinham me orientado que não podia, estava acontecendo. Podia. Olha, ontem mataram um porco, fizeram uma porcada, não sei o que, na brasa pra gente comer. Aí tinha umas mulheres em um determinado local, na rua, com quilos de batatas e de legumes e não sei o que, botando cerveja para gelar, porque o fulano de tal, que eu bem conheço, e se elegeu, ia dar uma grande churrascada dali a pouco ali. Peraí, eu não entendi. As pessoas perguntavam para mim assim, me paravam. E quanto que a senhora vai pagar para fazer boca de urna no dia? Mas não pode, é ilegal. Não, mas o fulano, mas o Beltrano... Mas assim, e a senhora vai... Eu escutei. Qual é a bocada que você vai me conseguir? Como? Desculpa, não entendi. Quando você se eleger... Para quem? O quê? Mas nenhuma. Eu vou trabalhar com servidores públicos e as pessoas faziam, Cláudia... Me engana que eu gosto. Você, né? Você está entrando nessa, Cláudia, né? Você entrou... Eu cheguei a escutar, mas escuta, nem Deus resolveu as coisas do mundo, vai querer você resolver? Eu escutei isso. Agora, eu acho que é importante também, normalmente quando a gente coloca a crise que estamos vivendo hoje em termos da política no país, nós também precisamos fazer um pouco esse olhar que a Cláudia está fazendo, que é o cidadão também, na grande maioria das vezes, ele tem uma boa parcela de culpa. Porque é esse lance, quer dizer, você vai pedir o voto para o cara e diz, mas você está distribuindo o quê, está dando o quê? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar com isso? Porque é cultural, né? Você sabe, eu tenho uma passagem de uma eleição que eu disputei lá em Guarulhos no ano de 2000, e aí estava eu e um amigo meu, Zagalo, num Fusquinha, com um carrinho de som, porque estava tendo um jogo num campo, e nós passamos bem devagarinho para ir a música ir falando, fazendo a propaganda e tal. Aí, dali a pouco, um rapaz acenou lá do meio do campo e veio, mas a gente percebeu que ele estava meio cambaleando já, estava meio chapado, tinha tomado um... A concentração tinha sido boa.
Aí ele chegou do lado desse meu amigo e falou assim, o que vocês estão distribuindo? Aí o meu amigo disse assim, não, isso aqui não, aqui nós estamos distribuindo nada, aqui é o Almeida, é o candidato da honestidade. Ele falou, está tirando identidade aonde? Quer dizer, ou seja, de graça ele tiraria até outro documento se fosse preciso. Quer dizer, olha o absurdo que a gente está vivendo hoje. É uma questão de valores. Aonde que isso descambou? Nossa. Porque isso, pelo que a gente está vendo no noticiário, com essas delações e com a família Odebrecht, o pai dizendo, olha, isso aí começou logo depois, quando se elegeu Tancredo vice Sarney. Quer dizer, a transição. E que aí as campanhas políticas começaram a ficar cada vez mais milionárias, cada vez mais pirotécnicas, e que, como o Almeida falou, o candidato era um produto e que tivemos esse fenômeno do Fernando Collor de Mello, né, do PRN, do Partido da Renovação Nacional, que ninguém sabia quem era no Brasil e que acabou vencendo a eleição. Mas você sabe o que é, Guto? Também, eu acho que o que falta muito hoje é produto. Antigamente... Produto bom, né? Antigamente, alguém ia disputar uma eleição de vereador, puxa, ele escrevia, ele botava no papel compromissos que ele estava assumindo, plataforma de governo, caso ele fosse eleito e tal. Hoje eu vejo um monte de gente disputar a eleição com nome e número. Você não tem nem o que cobrar desse cidadão, porque você só votou nele pela carinha bonitinha e pelo número dele. Ele não assumiu nada com você. Quer dizer, olha o distanciamento que está criado aí entre o eleitor e o eleito. E aí, quando alguns falam que vão fazer, nada do que ele fala ele vai poder fazer como vereador, por exemplo. Olha, eu vou lutar pela segurança, e ele fala aquele pacotão ali. A perda, na verdade, não é questão de que a perda. Eu acho que assim, é o desconhecimento de realmente, de fato, o que é que se faz. E isso tem que ser, na minha opinião, pedagógico. Não adianta você ter a Câmara de Jovens, se você não tem um trabalho pedagógico, que ele vem lá de trás. O que é participar? O que é conversar? Horas. Se a gente está vivendo um mundo que se debate hoje, o quão é criminoso você deixar o teu filho internado na frente de um iPad ou daquele negócio lá, de um celular, sei lá eu, porque ele fica quieto e acaba sendo tão criminoso quanto, eu ouvi isso hoje pela manhã, você deixá-lo sozinho na praia, porque este relacional não existe mais, como é que você pode exigir da população que ela tenha esse relacional? E aí são os interesses, porque quanto mais você tiver as pessoas sem crítica, e a crítica ela é para o bem e para o mal, sem qualidade crítica, a população não consegue exercer sua democracia, ela nem sabe o que é isso. Então você sentar para participar, eu falo muito isso lá no Tantan, vão nas reuniões de conselhos, vão nas reuniões de sociedade de bairros, vão nas sessões da Câmara assistir. Ninguém vai, porque é chato, é burocrático, ou porque às vezes o horário, não das sessões da Câmara, mas, por exemplo, das reuniões de conselho, é nos horários de trabalho das pessoas. Então, assim, de que forma que a gente, lá na escola, a gente poderia sentar com as crianças em roda para ler uma fábula no livro e não no iPad, não é verdade? E ler no livro e conversar e sobre... comentar, exatamente, o que vocês acharam dessa história? Porque todas as histórias, as fábulas, elas têm... tem a moral, a política, né? A moral da história, o relacional. Quer dizer, isso está embaixo, eu acho assim, é muito sério, porque ele tem a ver muito com a saúde mental da população mesmo. A gente não está falando do deficiente, a gente está falando das pessoas. Isso começaria na escola, pela educação. Educação é a base, né? Aliás, no partido que eu estou agora, que é o PDT, se você pegar uma fala do Brizola há 15 anos atrás, o Brizola dizia isso, quer dizer, a única saída que tem para esse país é investimento na educação. A única. Porque quanto é que nós gastamos hoje com preso? Nós estamos fazendo o contrário. Ao invés da gente investir na criança, nós estamos colocando mais dinheiro para poder manter as pessoas presas do que para investir para a liberdade. Entendeu? Então, a saída do país é a educação. E aí, para os nossos telespectadores, lembrando que o Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro, foi o criador do CIESP. Exato. CIEPS, perdão. Aqueles grandes colégios. Exato.
com várias classes, em que as crianças da rede pública estudavam ali em tempo integral, de graça, com merenda de qualidade, com ensino de qualidade, com uma grade, com lazer, com tudo, inclusive a maioria dos CIEPs perto das comunidades, né, das favelas do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Brizola a vida dele, ele era uma pessoa que veio de uma camada bem humilde, ele aprendeu, foi um autodidata, foi engenheiro, inclusive depois de bem idoso, não digamos assim, de velho, escolheu o nome, quer dizer, ele é um cara que aprendeu e foi um fruto de que a educação realmente transforma as pessoas para melhor. Exato. Essa política que ele implantou, se tivesse sido disseminada em todo o país, de repente a gente... vamos dizer assim, e aumentada, né? E aí era a pergunta que eu ia te fazer, Almeida, até que ponto a gente vai sofrer, até quando que a gente vai sofrer com essa interrupção de políticas públicas do Estado? Os candidatos entram, a gente pode usar o exemplo do Brizola. Por que isso não foi replicado, independentemente de ter sido criado pelo Brizola, não foi replicado? Bom, tem problema? Vamos reparar, vamos ajustar, vamos adequar cada região do nosso país e vamos dar na educação a chance para todo mundo ser um pouco mais igual, ou melhor, menos diferente? Uhum. Na verdade, quer dizer, não foi adiante porque era do Brizola. O Brasil é um país com muitas dessas características. Nós estamos menos preocupados com uma política de Estado. Exato. E mais preocupados quem foi que fez. E se dá para fazer em 4 anos, se né? o fulano fez... e se dá para fazer em 4 anos, que é outro equívoco, né? Se dá para inaugurar alguma coisa. Lá em Guarulhos nós não fizemos os CIEPs, mas nós fizemos 10 CELs na cidade. Pegou aquele exemplo e se adequou agora à realidade de Guarulhos. São escolas gigantescas, as crianças passam boa parte do dia lá, com piscina, com telecentro, biblioteca, quadras e tal. Mas eu me lembro como é que é essa mentalidade. Quando nós fizemos o primeiro CEL, que foi na região de um bairro da cidade lá chamado Bairro dos Pimentas, quando nós fizemos o primeiro CEL, uma pessoa um dia conversando com ela me disse: mas prefeito, para que gastar esse dinheirão com piscina, com essas coisas aí? Isso aí depois esse próprio povo vai acabar estragando tudo. Olha a visão, quer dizer, boa parte daquela população, daquela região, nunca tinha frequentado uma piscina pública. Eles só passaram a ter direito com aquele equipamento lá. E tinha gente achando que isso era muito caro. Quer dizer, o que é caro? É eu botar lá um número X de mulheres para fazer hidroginástica toda semana, ou eu botar um monte de remédio para tratar delas na UBS? Porque essa decisão que nós vamos ter que tomar, né? É melhor tratar a doença ou evitar a doença? E a escola pode cumprir muito esse papel. E aí, escola integrada com criança. Os CELs, por exemplo, eu ficava muito feliz quando ia lá, porque era um equipamento que tinha pai fazendo uma atividade, mãe fazendo outra e o filho fazendo outra. Olha que coisa linda. Né? E aí, mostrando que a função do Estado, do poder público, é estar em regiões, lógico, isso tem que ser estendido e feito para toda a cidade, mas eu acho que a prioridade deve ser a área mais carente. Mais necessitada. No nosso caso aqui, Zona Noroeste. Por que não temos, por exemplo, Cláudia Alonso, uma escola técnica na Zona Noroeste? Não sei. Por que só querem formar mão de obra braçal na Zona Noroeste? Por que na Zona Noroeste não pode ter gente querendo empreender, ser patrão? Sim. Exato. Por que isso acontece, Almeida e Cláudia? É uma pergunta que eu queria deixar, a gente vai entrar no break, a gente pode até voltar. Por que o pobre, a fala que você colocou, puxa, vai gastar dinheiro com pobre, vai fazer coisa boa para pobre? Você falou do break, eu tenho um exemplo para te dar depois, da época que nós trabalhamos com população de rua, eu e o de Renzo, com o Davi Capistrano, quando a gente decidiu dar balé. Pode começar a falar, a gente entra no break, mas depois a gente volta. Essa mentalidade... Se você pegar a maioria das cidades, até pouco tempo atrás, elas eram governadas especificamente para o centro da cidade. Tanto é que numa cidade como a cidade que eu moro, que é Guarulhos, era muito comum uma pessoa sair do bairro e dizer: hoje eu vou lá para Guarulhos, eu vou tomar um ônibus para Guarulhos. Por que ele dizia isso? Porque Guarulhos para ele era só o centro, que tinha loja, tinha o banco, tinha as coisas que ele precisava utilizar no dia a dia. Então, na medida que você começa a fazer na periferia os equipamentos que até então só tinha na região mais consolidada da cidade, mexe com a autoestima, o sujeito começa a se sentir na cidade dele, ele não precisa mais ir para o centro para encontrar um banco. O banco é que tem que estar no bairro dele. Isso. Né?
Ele não precisa ir mais no centro, numa loja de imóveis para comprar. A loja de imóveis tem que se aproximar dele. Então, isso vem acontecendo. A gente percebe muito nas cidades por aí que essa mentalidade está mudando. Mas, infelizmente, muitos governantes durante anos e anos fizeram isso. Obrigar o povo a sair das suas casas, dos seus bairros, para ir no único lugar a comprar. Um erro que, infelizmente, a história está tentando corrigir. Cláudia Alonso, pode. Então, eu estava lembrando quando você estava falando dessa coisa do caro. Na época do Davi, eu e Renato, a gente trabalhou com a primeira Casa de Inverno de Santos, com os primeiros abrigos, aí com essa turma que vivia em situação de rua, né? E aí o Renato fez a Escola Experimental Geração 2001. E uma das primeiras coisas que a gente colocou foi o balé clássico para as crianças. E a gente tem uma parceria há muitos anos nossa, de amigos que são os donos da Calimã. Então as crianças tinham um uniforme completo de balé, com fita, rede, sapatilha e tal, tudo lindo. E aí uma vez, numa mostra cultural na cidade, na Praça Mauá, nós levamos a apresentação de um clássico deles dançando Tchaikovsky. E qual não foi o comentário de algumas pessoas na plateia? Como assim dar balé clássico para aquelas crianças? Tinha que dar logo rap. Hip hop, não sei o que, dança de rua. E veja, já desvaloriza a questão cultural do rap, do hip hop, da dança de rua, porque você tem uma questão cultural, de etnia, de identidade violenta, e você também discrimina, como se o balé clássico fosse só para uma determinada camada social. Com estereótipo pré-definido, quem pode fazer balé, né? Esse é pro filho do rico, esse é pro filho do pobre. Exatamente. Então isso é muito louco, porque tudo é para todos. Se você tiver prazer em fazer, você pode ser inclusive um cara que só tem o tronco. Você tem o tronco e a cabeça, não tem perna, não tem braço, e você vai dançar o seu balé. Agora, isso depende do educador. Base, de novo, na educação. Que educadores nós estamos formando hoje para os CELs, para os CIEPs, para a escola em tempo integral? Quem são esses educadores? Porque se eles são educadores que estão ali, mas eles estão insatisfeitos com o seu salário, eles são desvalorizados, eles não foram também formados para tratar com a diversidade, e num mundo que é esse que a gente está vivendo, você só vai ter embate, sofrimento, violência. A gente está com uma bomba relógio que vai... Não, já está explodindo, né, Guto? Já está explodindo. As pessoas estão se matando. De forma se matar com facada ou se matar com palavras. Matar ao outro e se matar também. E se matar. Né? Então, assim, onde que a gente vai chegar? A gente precisa urgente resgatar o humano, sabe? Porque está na base, tá assim, é a raiz da coisa, entendeu? A gente precisa cavar a terra com a mão, entendeu? Precisa cavar, precisa pisar no chão, precisa voltar à essência. Porque, não sei... Vamos fazer um rápido break, TV Com Debate volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, Unidade Oftalmológica de Laser. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Atenção, criançada! Fiquem ligados nos desenhos, animações, muitas brincadeiras e se divirtam com Manhã da Criança. É todo domingo às 7 horas da manhã, quarta-feira às 7h30 e sexta-feira às 9h30 da manhã. Você vai aprender muitas coisas! Já! Manhã da Criança, aqui na sua TV Com.
Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. TV com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, e também a psicóloga Cláudia Alonso, que também foi candidata a vereadora nas últimas eleições municipais. Eu costumo dizer que o intervalo e o antes do programa são mais interessantes que o programa em si, porque a gente fica um pouco mais solto. Mas vamos lá. Vamos continuar naquela questão do... Aí a Cláudia acho que vai, o Almeida com certeza, mas a gente falando de Santos, Cláudia, a gente não precisa ter muro aqui em Santos para dividir as pessoas, né? A gente estava falando do porquê que, por exemplo, a Zona Noroeste não abriga uma escola técnica para formar técnicos. Independentemente de ser técnico na área eletrônica, técnicos vão formar técnico em educação, técnico em medicina do trabalho, técnico em segurança do trabalho. Por que isso não acontece? Interessa deixar o status da Zona Noroeste do jeito que está? Eu acho que não só da Zona Noroeste, mas a gente conversa muito isso. A gente falou isso no começo do programa, né? Se acabar a seca, muita gente não vai ser reeleita. Então, assim, até onde é interessante que exista o ruim ou o coitado para que exista o bom e o salvador, né? Até onde a gente, enquanto cidadão, se engana e finge que para ver se fosse como é que seria, entende? Então, tipo, eu vou fingir que está tudo bem, quando essa pessoa vem, eu sei que a história vai continuar, que a pessoa vai vir, ela vai fazer promessa, ela vai me dar uma cesta básica, ela vai bater nas minhas costas, ela vai, enfim, mas nada vai mudar. Mas tudo bem. Esse mas tudo bem é tão dolorido, na minha opinião, sabe, Guto? Seja com os egressos e com os atuais moradores da hoje chamada comunidade da Casa de Saúde Anchieta, já que estamos no mês da luta antimanicomial, e é tão perverso a utilização destas pessoas quando se interessa, não é? Seja dos moradores da Zona Noroeste ou da área dos cortiços, ou do que quer que seja da camada dos excluídos. Eu acho que a utilização destas pessoas e uma acomodação cultural de toda a sociedade, que vai em todas as camadas, isso, para mim, é muito perverso, é muito triste. E aí, Almeida, como é que a gente faz para integrar essas pessoas à sociedade, para que não se crie cada vez mais um abismo entre os mais pobres e os menos pobres, os mais favorecidos, porque isso aí vai chegar uma hora que não vai ter como conter. Eu acho que nós vivemos hoje uma situação muito complicada, principalmente com a juventude. O jovem, o desejo dele é trabalhar. Trabalhar, ele precisa ter uma profissão. E hoje em dia eu diria que o mundo do trabalho mudou tanto que ele não adianta mais ter uma profissão só. Ele tem que aprender mais coisas. Exato. E às vezes o jovem, para arrumar o primeiro emprego, ele acaba indo trabalhar fazendo as coisas mais precárias na sociedade exatamente por falta da profissão. Por falta de um curso profissionalizante, por falta de um curso técnico. Às vezes ele chega numa empresa, a empresa diz que ele é muito novo para trabalhar, ele não tem experiência. Quer dizer, como é que ele vai ter experiência? Se alguém der a primeira oportunidade. Se não der a primeira oportunidade, não vai ter experiência nunca. Vai chegar aos 70 para se aposentar no novo governo sem essa condição. Então, eu acho que cada vez mais nós precisamos entender que o mundo do trabalho mudou e a questão da profissão não pode mais ser como era antigamente, uma FATEC que faz o curso técnico ou uma ETEC, coisa desse tipo. Ou nós incluímos essa questão profissionalizante como uma norma, inclusive, nas próprias escolas, ou então nós vamos tirar o jovem do mercado de trabalho.
Então isso tem que começar na base. Tem que começar na base. Tem que haver uma mudança na grade curricular para que isso seja absorvido. E aí a gente volta na questão da formação do professor também, né? Esse é um outro debate que eu acho que é muito importante que seja feito, principalmente esse ano e o ano que vem. Você sabe que a gente estava comentando aqui agora há pouco, que tem uma coisa que está me intrigando bastante, que é essa questão do IDEB. O IDEB é o índice que mede o desenvolvimento na educação. E hoje no Brasil, das 100 melhores escolas com melhor IDEB do Brasil, 77 estão no Ceará. 23 sobraram para o resto do Brasil. Alguma coisa está errada. Nós vamos ter que aprender com o Ceará, então. E aí o que no Ceará, na tua opinião, é feito que a gente poderia... Alguma metodologia que extrapola a sala de aula, que interage com a comunidade, que trabalha a questão da autoestima, da cultura popular. Alguma coisa está acontecendo lá que a gente precisa observar. Não tem cabimento, não tem razão de ser. Escolas que pagam, inclusive, melhor os professores, está com um índice de desenvolvimento da criança menor do que no Ceará. Alguma coisa precisa rever. Então, eu acho que vai ser um debate interessante, a sociedade precisa participar disso. O ano que vem, teremos eleições para presidente. Esse debate, com certeza, vai ser... Se depender do meu partido, nós vamos transformar o debate da eleição do ano que vem, principalmente num debate sobre educação. Vai colher o fruto imediato? Não. Mas é aquilo que a gente estava comentando aqui também. Eu acho que na política nós precisamos começar a trabalhar essas questões. Determinadas propostas que possam acontecer daqui a alguns anos, né? Aliás, boa parte dos problemas da política que a gente vive hoje é que o político normalmente não quer mudar nada do seu período de mandato. Enquanto eu estou na cadeira, né? Mas ele é incapaz de votar uma lei que possa vigorar daqui a 8 anos. Essa crise da Previdência que nós estamos vivendo, ela poderia ter sido resolvida se lá atrás tivesse se pensado uma proposta e discutido que pudesse ser implementada ao longo dos anos nesse país. Mas não, todo mundo deixa para a última hora e aí a gente paga um preço muito alto e às vezes até sacrificando. Por exemplo, eu entendo que precisa reformar a Previdência, mas você há de convir comigo. Uma pessoa que trabalha numa carvoaria no Pará, não dá para comparar com alguém que trabalha na Avenida Paulista com ar-condicionado atrás de uma mesa. O tempo de vida dessas duas pessoas é diferente. Portanto, o tempo de aposentadoria delas também tem que ser diferente. E nós estamos construindo hoje no Brasil um negócio de dizer que as oportunidades são iguais para todo mundo. Todo mundo tem oportunidade. Só que uns têm mais oportunidade que os outros. E aí, Almeida e Cláudia, não podia deixar de emendar. A grande oportunidade que o Brasil teve de fazer essas mudanças foi justamente quando esteve lá o ex-presidente Lula. Verdade, né? verdade. Com toda a credibilidade que o povo depositou nele. Você tem razão. Algumas mudanças para acontecer no país, elas precisam de, primeiro, vontade política de resolver e, segundo, de respaldo político. O Lula teve momentos na sociedade que ele teve uma aprovação tão grande no país que o que ele mandasse para o Congresso seria aprovado. A Dilma é a mesma coisa e talvez até outros governantes também. O próprio Fernando Henrique teve momentos bons também na sociedade. O problema é que é esse. As pessoas acabam se acomodando, né, nesse vai da valsa e não querem apresentar uma coisa nova que possa, no futuro, trazer mais tranquilidade. Eu vou citar um exemplo concreto. Você sabia que aqui no estado de São Paulo, o governador toma posse dia 1º de janeiro? Quando ele ganha a eleição, ele assume 1º de janeiro. E os deputados é só 15 de março? Então, quer dizer, um governador que se elege no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, ele governa janeiro, fevereiro e março com uma Assembleia derrotada na eleição passada. Que muitos ali não vão continuar. 50% dos deputados que estão lá não foram nem sequer reeleitos pelo povo. Mas eles estão dando respaldo para tudo que o governador quiser. E que ainda tem poder para decidir o que os outros vão... E eu, quando passei pela Assembleia, propus que a gente pudesse juntar essas datas. Você precisa ver a resistência. Não. Não, eu vou reduzir meu mandato? O outro, não, mas eu fui eleito para ir até 15 de março. Como é que querem reduzir para 31 de dezembro? Então precisaria ter um meio termo aí, que pudesse votar alguma coisa que não fosse nem para esse mandato e talvez nem para o outro. Mas vamos votar para daqui a 8 anos
esse negócio ser corrigido? Porque 8 anos vai passar rápido. Agora nós vamos chegar daqui 8 anos com esse mesmo problema. Pela falta de visão futura. Os governos precisam parar com esse negócio de querer fazer coisa durante o seu mandato. Nós precisamos ter planos diretores, que você estabeleça políticas para o país que, sendo esse prefeito ou sendo aquele prefeito, o plano está traçado e precisa ser desenvolvido. É isso que está faltando, infelizmente, hoje, e isso é muito caro para a população. Eu, quando fui deputado, às vezes eu chegava numa cidade e passava numa ponte e via que na parte de cima tinha uma ponte começada. Aí eu perguntava, escuta, mas por que aquela ponte ali que parou daquele jeito? Aí a pessoa me dizia, não, é que aquilo ali foi o outro prefeito que começou, mas ele perdeu a eleição, aí o outro fez essa daqui. Olha o absurdo que a gente vive. Inclusive não fez nem no mesmo lugar, mas fez no outro que vai começar porque, de novo. Imagina, vou fazer o que o outro... Vou continuar vou continuar o que o outro começou? E ele fez tudo isso com o quê? Com o dinheiro dele? Não, com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro do povo. Então, quer dizer, olha o custo Brasil que a gente tem com medidas pequenas. Falando nisso, você falou da questão da educação lá na infância, na base. Você falou no dinheiro público. Falta as pessoas entenderem que esse dinheiro que é desviado, esse dinheiro que é empregado numa obra que não vai dar resultado, é o dinheiro meu, seu. Acabar com aquela situação de que o funcionário público, o servidor público, o político que é eleito, ele é uma casta acima do povo. Que ao contrário, eles estão lá para servir o povo, não para se servir do povo. O que a gente está vivendo hoje, infelizmente, é um distanciamento dos governantes em ouvir a população. Quando o PT iniciou, uma das coisas mais bonitas que tinha no PT era exatamente você colocar a população para ajudar você a tomar decisões. Então, aí se criou o orçamento participativo, que é uma ferramenta importantíssima numa cidade. Não é o prefeito que sabe o que é mais urgente para uma cidade. Quem sabe o que é mais urgente para uma cidade é o povo. São os moradores da cidade. Lógico. Agora, se não der oportunidade e instrumentos para ele ajudar a decidir, ele nunca vai poder participar disso. E vai ficar sempre à margem. Porque cada governante vai querer fazer as coisas para dizer isso aqui foi eu que fiz, minha ideia, meu projeto e papapá. E a gente sabe que numa cidade, aqui em Santos, Guarulhos, qualquer outro local, você não vai ter orçamento nunca para fazer tudo que é preciso. Portanto, sempre vai ter que tomar uma decisão. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Só que eu não posso tomar essa decisão sozinho. Eu tenho que chamar a população, ouvir a população. Agora, isso dá trabalho. Eu lembro dos orçamentos participativos que eu participava lá, era eu, o vice-prefeito, os secretários todos e o microfone aberto para o cidadão. Você ouve de tudo, de elogio até ofensas para a mãe. Mas é ótimo. É o meio... A democracia tem que ser feita com esses instrumentos. Mas dali, você era uma verdadeira escola, porque ao final você mostrava, olha, tem tanto para investimento, mas vocês estão dizendo aqui que tem 3 obras que precisam ser feitas. Só tem dinheiro para 2. Quem vai decidir quais são as 2 são vocês. Aí elegia os delegados, tudo, e aí durante todo o mandato essas pessoas participavam, cresciam, conheciam também o que era o orçamento da prefeitura. Então, eu diria que é um processo pedagógico das pessoas poder crescer. É pedagogia faz de conta mesmo. Que a gente está falando, né? Estar junto, mas aprender junto e governar é tomar decisões, né? Tomar Exatamente. decisão é difícil Fazer e é dolorido, porque você nunca vai agradar todo mundo. E aí a gente entra por lados assim da psicologia, né? De resistência à frustração, como é que está essa sociedade de novo, né? A solidão, a conversa, etc. E aí a gente estava falando tanto dessa coisa de governar para o seu eu, para o seu umbigo, porque eu fiz a ponte que o outro começou, e eu pensei, nossa, por isso que o Brasil está afundando, né? Tem tanto Narciso, tanta gente olhando para a sua imagem no lago, o Brasil está afundando, porque veja, as pessoas, de novo, elas não conseguem entender, e pior, praticar o que é o ser coletivo, porque é você falar, você ouvir, é a minha ideia ser boa numa parte, a sua na outra, mas o narciso é tão grande, e quando você vai para uma situação de poder, se você não tiver com o equilíbrio, esse seu equilíbrio interno, com o seu desejo pessoal e as outras questões da coletividade, fica muito difícil, porque você tem a caneta, né? Você tem o status naquele momento de poder.
Então você precisa ter um equilíbrio emocional muito grande. Acho que mais até do que os assessores, isso, aquilo, outro, você tinha que ter alguma assessoria na área da tua cabeça, sabe, absolutamente imparcial, para que você conseguisse exercitar isso com a população. Gente, vem cá. Olha, os vereadores não usam lá o púlpito para falar e etc., para dar as suas ideias, dizer que vão tapar buracos e falar disso, daquilo, do outro. População, olha, nós não vamos mais falar nada, até a gente ver esse plenário aqui lotado de gente. Nós queremos vocês aqui com a gente. Não adianta nada você pegar e sair, dizer por aí que você vai sair, que vai ouvir. De que forma é isso? Como é que você está formando cidadãos para isso? E aí voltamos à base de novo. Vamos fazer isso com as crianças. Vamos estudar as fábulas, conversar. O que tem por trás a madrasta, a vodrasta, a bruxa, o rei, né? Vamos trabalhar isso, mas porque isso é política. Verdade. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Pode falar, Almeida. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que só tem um jeito para mudar esse modelo político que a gente está vivendo, é com a participação das pessoas. A sociedade também precisa ajudar a mudar algumas coisas. Eu, por exemplo, eu vou falar uma coisa para você, eu não me conformo de um gari ter que varrer todo dia a mesma rua. Não é possível, não é possível. E quanto tempo nós vamos ter que esperar para que as pessoas entendam que eu não preciso sujar. Se tem um local para mim colocar o lixo, por que eu jogo no chão? Oh, meu Deus. Então, quer dizer, essas são mudanças que vai depender também da própria sociedade. Nós vamos ter que mudar juntos, né? Isso demonstra, esse exemplo do papel na rua, demonstra o quanto atrasada está a nossa sociedade, na tua avaliação, Almeida? Olha, é um pequeno exemplo, porque o papel na rua depois vai vir outras coisas, né? Olha, e é capaz da pessoa jogar o papel na rua e se você for reclamar, sabe o que ela vai falar? Você ganha para isso, você que tem que se virar em mandar Eu pago meu imposto para o gari vir aqui e limpar. Eu pago meu imposto porque o tempo que aquele gari está ali, ele podia estar fazendo outra coisa, que não precisava estar ali recolhendo aquele lixo, que é sempre o mesmo. Eu não sei se aqui vocês têm tanto problema, nós temos muito problema lá de descarte irregular de entulho. Tem. Né? Poxa, nós construímos lá um negócio chamado PEV, Ponto de Entrega Voluntária do Entulho. Então, a pessoa que foi lá reformar a sua cozinha, quebrou lá a parede, trocou a pia, pegava esses entulhos, levava lá no PEV e nós vamos dar uma destinação correta para ele. Tem uma máquina que tritura tudo, separa o que é pedra, o que é... Fazer uma reciclagem daquele material. Faz reciclagem, a gente reusa aquele material, inclusive em pavimentação de rua. Quantas vezes que o PEV está aqui nessa esquina e o ponto do entulho a pessoa jogou lá na outra? Então, quer dizer, isso não depende de prefeito, não depende de vereador, depende do cidadão também resolver mudar a sua postura. E essa pessoa que na maioria das vezes vai reclamar que a rua dela encheu por conta de uma galeria que está obstruída. Que na verdade as pessoas falam assim, ela coloca o lixo no lugar errado, achando que aquilo vai prejudicar o outro, quando na verdade aquilo vai prejudicar ela mesma, né? O entulho no lugar errado, na primeira chuva que der, vai entupir um bueiro e a água vai retornar e vai pegar na casa de todo mundo. Então, nós precisamos parar com esse negócio de achar que eu estou criando um problema, mas é para o outro. Qualquer problema que a gente cria no planeta, no meio ambiente, nós estamos criando para nós mesmos. Para nós mesmos. E a gente volta na história de olhar para o umbigo, né? Do político que acaba se tornando um exemplo também lá embaixo. Exatamente. Pessoal, eu não vou jogar na minha porta, eu vou jogar ali na esquina. Vou me livrar. Não está aqui na minha porta está limpinha. Eu acho que tem uma frase teatral que é muito legal. Eis o homem, põe a culpa em tudo quando o culpado é ele mesmo. Isso já dá para apavorar. E aí também tem uma outra coisa que a gente fala muito no Tantan, que é a sustentabilidade emocional. Né? Então, se você não estiver bem, volta de novo com essa coisa de que forma que você faz quando você está em determinada situação, como é que você se vê enquanto cidadão. Então, se você não estiver emocionalmente equilibrado para que você possa exercitar a crítica vai desde não gostei desse arroz, essa comida está sem sal, eu não quero mais namorar você, eu te amo. Isso também, entendeu? Vai desde isso até as questões políticas de participação enquanto cidadania. Então, não adianta nada você ter lei para não jogar o lixo, lei para colocação no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, lei de cota, lei. Se você não tiver o seu eu muito equilibrado para a sua participação, porque senão nós nos tornamos meros fazedores de lei, meros cumpridores por medo,
de alguma coisa, ou fingidores de que fazemos alguma coisa para ver como é que elas vão ficar, ou eu faço para provocar o outro, não consigo, eu perco a noção, de novo, de coletivo. Né? E às vezes, viu, Guta, às vezes as pessoas falam assim, quando você comenta esse problema do lixo, por exemplo, a pessoa diz, mas por que você não coloca alguém para ir metendo multa nesse povo? Multa. Né? Porque se colocar multa, você vai ver. Como é que pode, numa cidade, você ter que escalar um verdadeiro exército de pessoas para ficar o dia inteiro só correndo atrás de gente? Não pode ser assim. Então, a mudança ela tem que ser muito mais profunda. Tem muita coisa errada no administrador que precisa mudar, sim, mas tem muita coisa errada também na população que precisa ser alterada. E foi o que a Cláudia falou, essa questão da multa, você no final cria leis. Bom, mas quem é que vai fiscalizar essa lei que foi criada? Não, por enquanto a gente não tem gente para fiscalizar. Então é uma lei pelo amor, né? que acaba então, sendo inócua, não tem como você... Você está falando de cuidar. Cuidar é uma palavra tão fundamental, virou um negócio tão banal. Cuidar, o que é cuidar? Como cuidar é que de eu si, me dos cuido? Outros, da cidade, da onde eu moro. Como é que eu me cuido? Como é que eu cuido da minha casa, da minha família, do meu colega de trabalho? Como é que a gente se cuida? Né? Então, esse exercício, essa prática, ela é vital para a gente ter uma sociedade saudável. Pelo amor de Deus, vamos parar de construir farmácia na esquina da cidade, cara. Você está investindo, que é um pouco do que o Almeida falou, em que população, em que cidade você está investindo, Jesus? Você está dizendo que só tem nego doente? Vamos construir praças, sabe? Espaços com árvores. Vamos poder ocupar a nossa cidade. É no mínimo preocupante. Então a gente está ficando o quê? Doente mesmo. A gente está se assumindo enquanto seres doentes. Né? Isso é triste. Isso é para a gente chorar, sabe? E pensar, porque é algo muito profundo mesmo. Na verdade, nós estamos vivendo uma crise hoje de valores humanos no mundo. Exatamente. Isso é uma verdade. O mundo todo está passando uma grande transformação. A vida está muito banalizada, as pessoas estão cometendo loucuras, né? Então, ou o ser humano tenta reencontrar qual é o seu papel nessa terra, deixando de lado essas ambições, essa loucura, essa vaidade, ou então, para onde nós vamos caminhar? Né? Nós estamos chegando no final do programa, eu queria saber, então, como fazer isso, Almeida e Cláudia Alonso? De uma forma bem sucinta, lógico, a gente vai voltar a esse assunto em outros programas, mas como agir de forma diferente? A gente vê hoje a corrupção, o levar vantagem, o que você vai me dar em troca se eu votar em você, qual o emprego que você vai me arrumar ou vai arrumar para o meu parente que é encostado e que só consegue subemprego. Como que a gente muda isso? Invariavelmente por meio da educação? Eu aposto nisso, assim, muito. Ou mesmo. Em casa também, com os valores? Sim, mas tá tudo embutido. Eu acho que é tudo. É família, educação, participação, estar junto. Eu acho que, assim, é coragem, né? Coragem eu acho que é uma palavra bem legal, porque ela deriva de coração. Então, eu acho que a gente precisa resgatar essa pulsão no ser humano. A gente não pode ter medo disso. Eu já tive uma fase na minha vida que eu fiquei muito envergonhada e com medo. Eu falava, meu Deus, mas então o que eu sou? As pessoas falavam, você é muito passional, você é muito apaixonada. Ok, a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo. Acho que a gente também a ser um pouco mais plácido para algumas coisas. Mas a gente não pode se tornar uma coisa que não tem mais sentido e nem sentimento para nada. A gente precisa resgatar olho no olho, a gente precisa resgatar as verdades, e a verdade dói. Ela é mó boa, mas ela também dói. Sal é bom, açúcar também, né? O branco, o azul, o amarelo, as cores são boas, a diversidade, viva a diversidade. Só que a diversidade dá trabalho. Então vamos parar de nos acomodar, não somos todos iguais, precisamos de equidade, sim, igualdade de oportunidades, respeitando as diferenças e entendendo que isso dá trabalho e não acontece da noite para o dia, né? Almeida. Olha, eu acho que é isso, a Claudinha está correta nesse posicionamento, mas eu acho que é isso, acho que as pessoas precisam começar a entender que nós precisamos ter um sentido para viver, né? O que eu faço hoje que eu estou ajudando, não a minha família, não os meus amigos, mas que eu estou dando uma contribuição para esse mundo melhor que todo mundo quer. Porque às vezes eu vejo pessoas defenderem, são grandes defensores do meio ambiente,
O sujeito nunca plantou uma árvore. Como é que você defende uma coisa que você nunca nem sequer tomou a atitude mais humilde, mais simples de fazer? Então, eu acho que só tem um jeito, os gestos da gente, a experiência do dia a dia, as atitudes é que vão mudar e que vão transformar. Acho que quanto mais a gente aproximar isso da realidade, mais fácil vai ser convencer as pessoas. E muito diálogo, muita conversa. Eu acho que a mídia brasileira, quero até agradecer aqui essa oportunidade que você está nos dando aqui na TV Com, eu acho que é fundamental que a mídia possa abrir espaços para esse tipo de debate, para esse tipo de discussão, porque o mundo que a gente espera tem que ser um mundo de mais fraternidade, de mais respeito pelo ser humano. A vida não pode ser banalizada da forma que está. Rapidinho, como é que você acha que essa crise que o Brasil está passando nós vamos atravessar o país, vai sair dessa? Se você pegar manchetes de jornal de 1953, você vai encontrar lá Odebrecht, foi criada uma comissão da CPI para apurar uma irregularidade da Odebrecht. Eu não era nem nascido. Então você vê, esse tipo de coisa vai passar. Agora, o que a gente tem que aproveitar cada crise tem que deixar novas lições. Por exemplo, nós falamos aqui no início do programa, reforma política. Se a gente passar por essa crise, mantendo o modelo eleitoral político no Brasil, os mesmos erros serão cometidos e haja cadeia daqui para frente. Então, ou nós tomamos vergonha na cara e mudamos de uma vez por todas as coisas que precisam mudar e vamos trabalhar um voto mais qualificado, um voto que vai exigir do candidato ter que explicar para o eleitor os compromissos dele e sair desse mundo de marketing, essa coisa que está fora da realidade do que é o papel da política no país, ou então nós vamos pagar um preço muito alto. Eu confio muito, eu acredito muito que a gente vai sair mais fortalecido de tudo isso que nós estamos passando hoje. Sebastião Almeida, muito obrigado. Cláudia Alonso, muito obrigado. Obrigada. Gostaria de deixar um convite aqui para vocês, e Almeida principalmente, voltar mais vezes aqui, porque enriqueceu o debate, acho que a conversa foi muito boa. Eu quero agradecer principalmente a você, mas antes de encerrar o programa, não podia deixar de agradecer a Renato de Renzo, que está aqui atrás das câmeras, dando todo o apoio que a gente precisa. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.